Aqui direto do site do STF aos 45 do segundo tempo, petição, embargos de declaração, dia 5/5/2023 às 21h39, é isso mesmo, o INSS no finzinho do prazo foi lá e entrou com uma petição de 24 páginas, é isso mesmo pessoal, um chororô danado, dá até vergonha, mas tem coisas que preocupam. Então tá aqui o início, tá? O pedido, Instituto Nacional do Seguro Social pedindo embargos de declaração. O que é isso? É um recurso que visa suprir alguma omissão ou alguma situação que não ficou muito clara no acórdão, na decisão do STF. Então, muitas vezes esse recurso é protelatório, ele deixa ali só para enrolar um pouco mais a conclusão do processo. Só depois disso que ele vai transitar em julgado. Então, entrou com embargo de declaração e conseguiu aí 24 páginas de chororô. Vamos lá. O que eu trouxe para vocês? O principal aqui, o que mais interessa nessa petição que o INSS fez. Da necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Olha só, o INSS quer que suspenda novamente todas as ações. E olha só o chororô. Diz o seguinte, primeiramente o INSS pede a suspensão da eficácia de liminares, né, que estão saindo já de processos que já estão andando da revisão da vida toda, baseada no acordo, porque é o seguinte, segundo o INSS, o volume de pessoas que podem eventualmente pleitear, pedir a revisão da vida toda sem a correta delimitação do sentido e do alcance da tese firmada, com a necessária integração do julgamento dos embargos de declaração, ou seja, desse pedido, é enorme, pois no período de 26/11/99 até 12/11/2019, que é o período em que as pessoas têm direito, o INSS concedeu 88 milhões de benefícios. Pessoal, você acha mesmo que 88 milhões vão pedir a revisão da vida toda? É uma revisão de exceção. Então, é uma vergonha essa primeira parte aqui que o INSS está pedindo a suspensão baseado nisso. Creio eu que vai tomar uma pancada aí do Xandão ou de quem fizer a análise dessa situação, porque é um absurdo alegar que tem 88 milhões de processos que podem ter direito à revisão da vida toda. E aí ele continua e diz que há um risco com esse cenário de um colapso no atendimento dos segurados pelo INSS. Se é, né? Como se já não tivesse colapsado. Mas ele de aí quer culpar a revisão da vida toda por isso, em razão do incremento exponencial do número de pedidos de revisão, que naturalmente ocorrerá devido à grande repercussão do tema na mídia. Já houve a repercussão, já saiu no dia, não tem nada disso. Diante desse quadro, vê-se que a aplicação imediata da tese formulada, né, no acórdão, que já saiu, ou seja, já conceder a revisão da vida toda, pode levar pagamentos indevidos e extrapolar a capacidade de atendimento do INSS, ou, no mínimo, causar um enorme retrabalho consistente em revisões e deferimentos do acórdão, né, embargado. Enfim, e o INSS também traz a questão de que não tem sistema para fazer essa revisão. Ou seja, problema do INSS, deu um jeito, né? O segurado que esperou por 20 anos não tem culpa disso. Enfim, essa é a primeira parte do chororô, não quer dizer nada, não vai tirar o direito de ninguém, eu tenho certeza que eles não vão suspender. Omissão a respeito da decadência e da prescrição. Aqui o INSS diz que na decisão não foi nada dito sobre decadência e prescrição, e que tem muito se falado sobre isso, né? Inclusive ele cita aqui vários sites jurídicos que estão ventilando essa possibilidade de dar entrada pessoas que já têm o benefício recebido por mais de 10 anos. Então ele pede que o STF se manifeste a respeito disso, ou seja, vai ter direito só quem tem 10 anos, né? 10 anos ou menos de recebimento de benefício a contar do primeiro pagamento recebido, e também a questão da prescrição. A prescrição é o seguinte, pessoal, chama-se prescrição quinquenal, ou seja, 5 anos. Se você recebe o benefício há 8 anos, por exemplo, da data que você entrou com o processo, você só vai receber 5 anos para trás. Você não recebe e nem paga também, né, caso você tenha um processo do Estado contra você, essa prescrição quinquenal, ela te favorece e também
ela pode te prejudicar nesse caso. Então serão 5 anos para trás. E o INSS quer que o STF se manifeste com relação a isso. Mas tem uma surpresa com relação a isso. O INSS quer que fixe os 10 anos, mas com relação à prescrição quinquenal, não quer pagar os atrasados. Eu vou mostrar isso para você já já. Aqui ele fala da omissão sobre o divisor mínimo de 60%, em que ele diz que um dos reflexos mais evidentes é dar margem a segurados que não tiveram melhores contribuições antes de julho de 94 para se utilizar dessa tese. Isso daqui, pessoal, nem vale a pena perder tempo com relação a isso, porque a revisão é uma revisão de exceção. Só quem tem direito mesmo, quem vai se beneficiar, é quem teve contribuições maiores antes de julho de 94. Então isso aqui também foi mais para encher linguiça, eu não vou perder tempo com isso. Estou trazendo só o filé aqui para vocês, em português bem claro, para vocês entenderem. Da necessidade de adstrição do pedido. Esse aqui é muito preocupante. Olha só, cumpre destacar que o caso em concreto enfrentado pelo STF, portanto, aquele levado em consideração a tese jurídica, não vou enrolar muito com isso, diz o seguinte: ele se refere a uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o caso que chegou no STF é um processo só, vai servir para todos. Foi uma aposentadoria por tempo de contribuição. E aí ele diz o seguinte: o STF não se manifestou sobre os potenciais impactos da tese nos demais benefícios previdenciários, em especiais os temporários, que seriam salário maternidade, que seria auxílio-doença, enfim, que além de sua grande maioria já estarem cessados, não foram sequer objeto da discussão quando da consagração do entendimento da formulação da tese jurídica. Nada obstante, esta tenha se referido a um benefício previdenciário da qual era a aposentadoria por tempo de contribuição, retratada no caso concreto. E aí ele diz o seguinte: nesse contexto, cumpre destacar que o alcance da denominada revisão da vida toda, para além de aposentadorias por tempo de contribuição, sequer poderia ser enfrentada no julgamento de repercussão geral. Isso porque, quando da edição das súmulas faz-se necessário a distinção do caso concreto. O que ele quer dizer aqui? Que tudo isso, agora, toda essa decisão, só vai servir para aposentadoria por tempo de contribuição. Ele quer que o STF restrinja só a aposentadoria por tempo de contribuição. O que eu entendo aqui, pessoal? É um risco acontecer isso? Tem fundamentação. Mas a ação discute o cálculo e não a espécie de benefício. Então, eu entendo que a ação discutindo o cálculo chegou-se na decisão em que o cálculo mais benéfico para o segurado tem que ser oferecido antes de julho de 94. Esse cálculo serve para todas as espécies e, então, todas as espécies têm esse direito. Porém, o INSS está se apegando a esse caso aqui e tentando restringir só a aposentadorias por tempo de contribuição. Aqui um ponto muito preocupante, mas eu entendo que a ação versa sobre a forma de cálculo e não sobre a espécie de benefício, tá? Então ele diz aqui o princípio da congruência, não vamos entrar no juridiquês para você não se confundir. Dando continuidade aqui, do cabimento da modulação dos efeitos do julgado. Então, nesse contexto, o INSS requer que seja expressamente reconhecido no julgamento dos embargos de declaração que a revisão de todos os benefícios concedidos e o pagamento dos atrasados estimados em bilhões de reais configura um ônus excessivo e desproporcional com prejuízo aos interesses gerais, assim entendidos, dos demais segurados da Previdência Social. Ele quer dizer aqui o seguinte: se o INSS tiver que pagar a revisão da vida toda, vai prejudicar todos os demais segurados, vai desequilibrar a balança, ou seja, não se atendo a uma injustiça que houve durante esses 20 anos, ou seja, como se fosse a culpa do segurado, Culpa sua que entrou agora. Ademais, é necessário a partir da premissa de que não havia nenhum comando normativo indicando que o cálculo das aposentadorias, desconsiderando os salários anteriores a julho de 94, configurava uma prática ilegal ou inadequada até então. Por esse motivo, todos os pagamentos realizados pelo INSS até a consagração do entendimento do STF, estabelecendo o direito da nova fórmula de cálculo, devem ser tidos como situações plenamente constituídas e, por conseguinte,
segundo o artigo 23 da LINDB, já referido, devem permanecer inalteradas à luz da nova orientação. O que ele quer dizer com isso? Dessa forma, os benefícios previdenciários calculados, pagos e já cessados não devem ser alcançados pelo novo entendimento. Então, ele já elimina o que não é, ele pede a eliminação do que não é aposentadoria por tempo de contribuição. Aqui ele já pede a eliminação dos benefícios que já foram cessados, ou seja, já mais uma leva ele está pedindo para que seja eliminado. E aqui ele diz o seguinte: tal situação resta ainda mais evidente nos casos de benefício por incapacidade. Aqui ele entra na questão do benefício por incapacidade, que são aposentadoria por invalidez e também a questão do auxílio doença, certo? Então ele pede aqui, só resumindo para vocês, aposentadoria por tempo de contribuição e os benefícios já cessados e os benefícios por incapacidade para tirar do direito da revisão da vida toda. Dos impactos da tese e da necessidade de modulação. Aqui, são diversos os fatores que levam à necessidade da modulação. Ou seja, o que ele quer dizer com modulação? Adaptar a decisão para que o INSS possa cumprir e que enxergue a realidade do INSS. E aqui ele utiliza o próprio STF contra o próprio STF num voto do ministro Nunes Marques. Lembrando, Nunes Marques foi contra os aposentados e pensionistas. Além disso, o impacto nas contas públicas, há um impacto administrativo expressivo, conforme relata o voto do ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques colocou assim no processo, abre aspas, o certo é que se estima em dezenas de milhões de pedidos administrativos de revisão, muitos dos quais não teriam embasamento, mas precisariam de resposta. Isso tem o potencial de colapsar o atendimento do INSS. É uma vergonha o ministro Nunes Marques colocar isso no processo, votando totalmente contra os aposentados e pensionistas e chutando aqui, né? Sem saber números exatos, né? E acreditando no INSS nos 88 milhões de processos. Também o Centro Nacional de Inteligência do Conselho Federal de Justiça, na nota técnica tal, alerta para o risco de colapso da autarquia. A autarquia já está colapsada, então, enfim, não é culpa do segurado que esperou 20 anos. Decorre de tudo que, quando se expôs a necessidade de que, no caso dos autos, a modulação dos efeitos coloque os casos em trânsito em julgado até 13 de abril, fora do alcance do novo entendimento. Aqui, outra exclusão. Se você entrou com a revisão da vida toda, e aí o juiz extinguiu o seu processo, transitou em julgado, ele está aqui pedindo para que não se permita mais uma nova entrada com relação a isso, uma ação rescisória para reabrir esse processo, para extinguir também quem tentou. Um absurdo, né? Porque não tinha um entendimento ainda, mas ele pede que processos que transitarem em julgado até 13 de abril sejam extintos e de igual forma as rendas mensais quitadas com base no entendimento anterior, em especial dos casos de benefícios concedidos e cessados, por configurarem atos jurídicos perfectibilizados, sob o entendimento anterior, não devem gerar direito a diferenças. Em outras palavras, que o INSS pede, no tema 102, que ele tenha efeitos prospectivos em relação às parcelas devidas, garantido, contudo, o direito de requerer a revisão da renda mensal sem pagamento de atrasados, desde que respeitada a decadência. Olha que absurdo. Respeita a decadência, ou seja, não pode pedir com mais de 10 anos e não recebe o atrasado, que é a prescrição, né? Os 5 anos para trás. Em conclusão, ele diz aqui, para a preservação da segurança jurídica, em razão do impacto da nova tese de repercussão geral sobre as contas públicas, bem como levando em conta os limites da capacidade administrativa do INSS, é necessário modular os efeitos do tema 102, olha só, para que tenha eficácia prospectiva, ou seja, dali para frente, com efeitos a partir de 13 de abril, excluindo-se expressamente, preste atenção, a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários já extintos, ou seja, que já cessou, a possibilidade de rescisão de decisões transitadas em julgado, porque a rescisão é reabrir um processo que foi negado já, então, com base na nova decisão, ele não quer também isso, a impossibilidade de revisão e pagamento de parcelas de benefícios quitadas à luz e ao tempo do entendimento então vigente, vedando-se por consequência o pagamento de atrasados. Olha que absurdo. Então, quer que se pague do processo
para frente, não se paga atrasado. E mais, pelo que eu entendi aqui, ele quer que pague de 13 de abril para frente, que é a publicação do acórdão, né? E não de quando entrou com a ação. Um completo absurdo esse pedido. Até aqui, pessoal, o que preocupa? O pedido de exclusão de outros tipos de aposentadoria e de outros tipos de benefício, pedindo só para que a aposentadoria por tempo de contribuição seja considerada, e o pedido de exclusão dos benefícios já cessados e também dos benefícios por incapacidade. Esses pedidos preocupam. Então, aqui vem o final, os requerimentos. São 24 páginas que eu resumi aqui para vocês, tá, pessoal? Então, por isso o vídeo é um pouquinho mais longo. Mas olha só, eles pedem, por final, a suspensão dos processos que tramitam em qualquer vara ou grau de jurisdição que tenha como objeto a tese da revisão da vida toda, ou seja, suspende tudo porque eu não tenho condições de dar conta da revisão da vida toda até que esse embargo seja julgado. A anulação do acórdão, né, do STF, isso aqui eu nem me ative, mas eles querem anular o acórdão lá do STJ e aí voltar o processo lá para trás, enfim. Só protelatório mesmo, não vale a pena a gente perder tempo com isso. Caso não acolhida a nulidade, ou seja, não seja anulado o acordo do STJ, o que faria o processo voltar lá atrás, deixar claro que as revisões com base na tese adotada pela revisão da vida toda estão sujeitas aos prazos de prescrição e decadência, que conforme eu falei, mas eles não querem que pague 5 anos para trás, excluir do alcance da tese aprovada os salários de benefícios das aposentadorias voluntárias na situação do mínimo divisor comum, como eu falei lá para você, o mínimo divisor de 60%, isso aqui também não preocupa porque não vai acontecer, essa revisão é para quem tem contribuições maiores de julho de 94 para trás, e aqui modular os efeitos da sentença, ou seja, adaptar os efeitos da sentença, né, do acórdão embargado, né, que ele entrou com recurso de embargo de declaração, da seguinte forma: excluindo-se expressamente a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários já cessados, extintos, rescisão de, que quando ele fala rescisão, pessoal, é reabrir decisões já transitadas em julgado. Você entrou com o processo da revisão da vida toda, perdeu, né, transitou em julgado, o juiz já se antecipou à decisão do STF, e aí você não pode entrar mais. Você poderia agora entrar com uma ação rescisória, que seria reabrir o processo. E ele também não quer que extingua esse direito de reabrir o processo com base na decisão do STF. E aqui a revisão e pagamento de parcela de benefícios quitadas já, né? Ou seja, você que já vem recebendo, vedando-se consequentemente o pagamento das diferenças anteriores a 13 de abril de 2023, ou seja, sem atrasados até 13 de abril de 2023. Todo mundo que está com o processo da revisão da vida toda, não importa o tempo, receberia só de 13 de abril de 2023 para frente. Um completo absurdo. O que vai acontecer agora? Você que chegou aqui até comigo, deixa aquele joinha. O que vai acontecer agora? O STF vai se manifestar, vai ter uma contraminuta a respeito disso, os ministros vão se manifestar a respeito desses embargos de declaração, muita coisa aí é protelatória. A gente espera que venha uma decisão agora do STF muito rígida, botando o INSS para fazer efetivamente cumprir a revisão da vida toda, porque esse embargo aqui é protelatório, cabe litigância de má-fé, que é você dar entrada em um recurso simplesmente para você protelar, para você jogar o processo lá para frente e evitar que a sentença seja cumprida. Enfim, a gente espera uma decisão muito séria do STF agora, uma resposta com categoria para que o INSS não brinque mais, principalmente com esses dados absurdos que colocaram aqui. Preocupa aquelas questões que eu falei? Preocupa, mas vamos aguardar. Então, você que é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, a gente vai acompanhar assim que sair a decisão final do STF. Vai haver o trânsito em julgado e a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Se mudou alguma coisa, se não mudou, mas o direito em si da revisão, isso não muda, tá? Muda o que ele pode, o que ele pediu aí, pode mudar, que é extinguir uma parcela de segurados ou outro. Espero que eu tenha me feito entender aqui para vocês.